Um outro destaque: presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele ironizou o projeto da anistia e afirmou que a ampliação da isenção do imposto de renda tem um apelo muito maior. A declaração ocorreu após o líder da Casa Baixa ser questionado sobre qual medida pretende pautar primeiro no plenário. Segundo ele vai procurar até mesmo a oposição para apoiar a matéria do novo imposto de renda, garantindo que não encontrará resistências e afirmando que não vai permitir que outras pautas, como a da anistia, prejudiquem o andamento das votações na Câmara Federal. Você, Cristiano Beraldo, Hugo Motta na pauta aqui do programa, dizendo que a anistia tem uma importância menor do que o projeto do imposto de renda, colocando os dois projetos em paralelo e dizendo que o imposto de renda é mais importante, tem um peso maior na vida das pessoas. É necessário fazer essa comparação? Não se trata disso, né? Essa estratégia de se misturar assuntos querendo relativizar a relevância de um deles. Então, quando você coloca na perspectiva com esse tipo de estratégia de comunicação, você pode pegar qualquer lei e argumentar, não, esta lei aqui vai salvar a vida da dona Maria, que está numa maca, numa UPA, numa cidade do interior do Piauí. Isso aqui é prioritário, porque é uma vida humana que estamos falando. Então, isso se sobrepõe a tudo. E gostaríamos que fosse assim, mas a gente sabe que não é. Nós sabemos que as prioridades no Congresso Nacional não são estabelecidas conforme a relevância das matérias para a vida dos brasileiros. A ordem de prioridade daquilo que é discutido e votado no Congresso se dá conforme o interesse do governo, que paga para ter prioridade, ele paga ali para ter o cartão Platinum, para ele passar na frente de todo mundo na fila, libera as emendas parlamentares, que são nosso dinheiro, o governo usa o nosso dinheiro para comprar esta prioridade, que é concedida pelos congressistas, e aquilo que os congressistas avaliam que tem interesse eleitoral, para que eles possam, a partir destas matérias, ganhar votos e permanecerem no Congresso. E vira aquele ciclo vicioso que não se encerra. Então, a comparação é completamente despropositada, até porque os 513 deputados e deputadas que estão ali na Câmara são pessoas que eu quero acreditar que, no mínimo, tem condição cognitiva, tem inteligência, capacidade de discutir mais de um assunto por vez. Até porque, se não fosse assim, nós não teríamos absolutamente nenhuma condição de produzir nada dentro do Congresso Nacional. Até porque seria bom o presidente da Câmara explicar, se tem que tratar de um assunto por vez, como é que eles fizeram a reforma tributária, que já tem centenas de exceções e discutiram uma a uma, analisaram uma a uma. Aliás, sequer a própria reforma tributária foi analisada da forma devida. Foi colocada ali goela abaixo pelo seu antecessor, Arthur Lira, para que fosse aprovada numa madrugada. Então, esse papo é o famoso papo furado, conhecido popularmente como somebody love. E não adianta o presidente da Câmara vir com essa conversa, porque a gente sabe que é conversa fiada. Programa Os Pingos nos Is, nós estamos repercutindo uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, revelando uma prioridade em relação às pautas que serão pautadas na Câmara dos Deputados, ele dizendo que o projeto prioritário é o PL do imposto de renda, né? A revisão do desconto do imposto de renda, o aumento da faixa de isenção para quem ganha até R$5 mil, dizendo que isso é mais importante do que o PL da anistia. Passar para o Luiz Felipe Dávila, agora,
Dávila, quando o Hugo Motta diz que o projeto do imposto de renda tem um apelo muito maior para a população brasileira do que o PL da anistia, não parece um presidente de casa legislativa. Parece um estrategista político, né? Parece um marqueteiro de olho nas próximas eleições. Não é disso que se trata, né? A prioridade, Caniato, sempre depende do seu ponto de vista. Quem está preso há quase mais de 2 anos, injustamente, para ela, o projeto prioritário é a anistia. Ela quer voltar para casa, quer voltar a ter vida normal. Então, o presidente Hugo Motta, quando ele chegar naquela casa maravilhosa do presidente da Câmara, lá no Lago Sul, naquele jardim lindo, tomar o seu esquinho no fim da tarde, olhar para a lagoa, né? Ele devia pensar em quem está encarcerado injustamente há mais de 2 anos. Se não é prioridade fazer justiça no Brasil. E o segundo conselho que é preciso dar a ele é que, se ele acha que o projeto da isenção do imposto de renda é tão importante, ele precisava começar dizendo assim: pessoal, achei 27 bilhões de reais, que é isso que vai custar, para pagar por mais um benefício. Ou vai aumentar o rombo das contas públicas em mais 27 bilhões com mais um ato demagógico que o governo e o Congresso não mostram de onde sai o dinheiro. Vai cortar para pagar os 27 bilhões da isenção, eu vou cortar tanto subsídio de estatal, eu vou cortar subsídio de indústrias ineficientes. De onde é que vai sair o dinheiro? Agora, veja a irresponsabilidade. Primeiro, diz que é favorável ao projeto da isenção do imposto, só que não diz de onde é que vai sair os 27 bilhões. É isso que deveria falar. Aliás, devia estar no orçamento da nação, e não está. Segundo ponto, devia pensar um pouco em pessoas injustamente condenadas sem o devido processo legal e o que isso diz sobre a justiça no Brasil, o que isso diz sobre a seriedade do cumprimento da lei e da Constituição e qual é o recado que nós mandamos, não só para brasileiros, empreendedores, mas para o mundo, que isso aqui é uma república de banana que não leva a sério a lei, a Constituição e os ritos e normas formais do devido processo legal. Então, vamos ver se no esquinho dele, lá no fim da tarde, na casa da presidência da Câmara, olhando lá a lagoa, ele pensa em alguma coisa desse jeito antes de sair falando coisas sem pensar. Pois é, Motta, ele participou de um evento que reuniu, claro, jornalistas e pessoas do mercado financeiro, e Hugo Motta disse o seguinte, abrindo aspas para ele: as matérias legislativas têm a sua ordem de chegada, mas eu penso que, para a população brasileira, numa ordem de prioridade, a matéria do imposto de renda tem sim um apelo muito maior, porque nós estamos tratando de possibilitar as pessoas que menos terem uma renda a mais. Tem até um erro de concordância aqui, mas essa foi a fala atribuída a Hugo Motta nesse evento que muitos veículos acabaram repercutindo. Não parece uma comparação justa e adequada, quando você coloca em perspectiva a população brasileira, os anseios e desejos da população brasileira e aquele universo de pessoas que está presa ou então que aguarda o julgamento, né, Motta, em relação ao 8 de janeiro. Esse Motta aqui anda pelas ruas e conversa com a população. Eu converso com os meus amigos, motoristas, porteiros, vendedores ambulantes. Eu recomendo que o Motta de lá faça isso também. Talvez ele descubra que a pauta de maior apelo junto à população brasileira hoje é a pauta da justiça. Eu vou colocar de uma forma muito simples o que isso quer dizer. A pauta da justiça significa colocar na cadeia por muito tempo os criminosos violentos que nos ameaçam todos os dias e que são presos, no dia seguinte já estão na rua. A pauta da justiça significa também tirar da cadeia pessoas que não deveriam estar lá, como a mãe de 2 crianças que escreveu com batom em um estado. Agora, Beraldo, você, por mais de uma vez, mencionou a viagem feita à Ásia,
em que o presidente da Câmara foi juntamente com outras autoridades, inclusive presidente da República, e que talvez alguma conversa nessa viagem pudesse ter estimulado o presidente da Câmara, Hugo Mota, a mudar um pouco os seus posicionamentos. Agora, não lhe parece estranho que ele tenha acertado com várias lideranças na Câmara, no momento em que ele foi declarado candidato do então presidente Arthur Lira, que ele mude esse posicionamento de forma repentina? É preciso cumprir os acordos. Agora, dependendo do que a gente pode refletir sobre essa situação que envolve a mudança, inclusive, Felipe Gustavo acabou de dizer, possivelmente o Hugo Mota também vai participar das celebrações de despedidas do Papa Francisco. Então, talvez ele faça mais uma viagem com o presidente da República. Será que teríamos mais uma mudança? Pois é, tempo para passear tem. Agora, essa urgência ontem era a urgência da educação, da segurança, da saúde. Hoje, a urgência é a revisão da tabela do imposto de isenção do imposto de renda. E entre uma urgência e outra, ainda sobra tempo para ir até o Vaticano participar do velório do Papa Francisco, que, convenhamos, evento este, com todo respeito ao Papa Francisco, naturalmente, mas que não tem absolutamente nada que ver com as responsabilidades do presidente da Câmara dos Deputados. Mas essa cúpula de Brasília não resiste a um passeio, não resiste à oportunidade de estar na foto emblemática, a foto histórica, vai entrar para a história. Eu estava lá quando houve o velório do Papa. Quer dizer, vá à igreja, vá à missa, vá rezar, vai pedir perdão pelos seus pecados. Não vem com essa historinha de querer ir ao Vaticano tirar foto no velório do Papa, porque isso não engana absolutamente ninguém. Então fuja das suas responsabilidades. Esse tipo de mudança de posicionamento não se dá em razão de um convencimento. Os argumentos utilizados pelo presidente da República numa viagem de 20 horas de avião até chegar ao Japão não são suficientes para dizer o seguinte: olha, é razoável que as pessoas presas no 8 de janeiro sejam condenadas a 17 anos de prisão, porque o que elas fizeram, os atos de depredação performados por elas, realmente justificam este tipo de pena. Não há argumento para se convencer disso. Entretanto, o que houve ali não foi argumento para convencer. O que houve ali foi colocar as cartas na mesa. Isso está muito claro. Ele já entendeu o preço que ele terá que pagar politicamente e provavelmente pessoalmente também, caso vá adiante contrariando os interesses do governo do Supremo Tribunal Federal. E aí está aí, com esse tipo de conversinha fiada. Aliás, este projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil enfia a mão no bolso de uma parcela dos brasileiros que fazem parte de poucos brasileiros que ainda geram emprego no Brasil, porque o objetivo é meter a mão no bolso do empresário que ousa ser empresário no Brasil para poder bancar o rombo que causará, porque o governo não se preparou para isso, essa isenção de 5 mil até R$5 mil do imposto de renda, quando o governo está olhando para lá, para o lado de lá, durante uma performance de 6 bilhões de reais sendo roubado de aposentados no Brasil. Então, este governo que não encontra o caminho, não encontra o rumo de casa, vai proporcionando esse tipo de coisa na base da ameaça, da grosseria, do medo e da vingança. E é por isso que o presidente da Câmara mudou de ideia. E só para terminar, sim, Caniato, o que me preocupa não é a mudança de posicionamento do presidente da Câmara, não. O que me preocupa é a falta de ação, a falta de resposta daqueles que o apoiaram nas eleições da Câmara e que agora estão sendo traídos. Esses é que têm
que agir com muita firmeza. Mas, Dávila, tem muita coisa acontecendo, né? Tem coisas que acontecem que não chegam até a gente. Os encontros, os telefonemas, as mensagens trocadas pelo WhatsApp. Mas diante do cenário, da fotografia atual, o que pode explicar esse receio, estou sendo educado, eu poderia falar, esse medo de Hugo Motta em pautar o PL da anistia? Você listaria alguns itens que podem explicar essa mudança de posicionamento? Caniato, duas suposições. A primeira, o presidente da Câmara foi enquadrado pelo próprio governo. A segunda, ele foi enquadrado por membros do Supremo. E ele acabou aceitando as duas, entre aspas, sugestões e engavetando o projeto da anistia. Eu acho que são dois caminhos muito interessantes para que a gente possa discutir e avaliar. Mas, Motta, se o Hugo Motta possivelmente tenha se deparado com essas duas situações hipotéticas destacadas pelo Dávila, então dificilmente a gente sai dessa espiral, né? Eu acho que a gente sai, Caniato. Eu só não sei como e não sei quando. Não me parece que a gente vai sair pelas mãos do Hugo Motta. Me parece que algum outro caminho vai ter que ser encontrado. Eu acho que as condições de temperatura e pressão do Brasil atual apresentam um desafio que a nossa classe tradicional de políticos não está acostumada a enfrentar. Tá? É um desafio institucional, é um momento diferente o que o Brasil está vivendo. É um momento que exige uma combinação de coragem, com habilidade política, com capacidade de ler o que a sociedade está sentindo e pedindo. Eu acho que essa combinação sempre foi rara na política brasileira, mas sempre se encontrou um jeitinho e foi levando. Mas eu vejo o Brasil cada vez mais se aprofundando num beco sem saída. Eu vejo muita gente colocando grandes esperanças nas eleições do ano que vem, mas eu também não vejo as eleições apontando para uma saída da situação em que o Brasil está hoje. Eu acho que a gente tem um número razoável de políticos inteligentes e corajosos que estão fazendo a leitura correta da situação, mas esses políticos ainda não estão liderando o Congresso Nacional. Eu tenho a impressão que ainda predomina no Congresso Nacional a atitude de fechar os olhos, fingir que nada está acontecendo, para ver se não chega aqui. Vamos esperar mais um tempinho para ver se as coisas não se acalmam por elas próprias, mas eu não acho que isso vai acontecer. Zé, inclusive, viu, Cristiano Beraldo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que não vai permitir que o PL da anistia prejudique a tramitação de outros projetos, inclusive menciona a isenção do imposto de renda. E ele reafirma, ou pelo menos sinaliza, que os opositores não deveriam tentar obstruir os trabalhos da Câmara dos Deputados. Há algum outro caminho que não esse, Beraldo? Assim, quando a gente fala dos caminhos possíveis, pensando esse movimento de autocontenção dos poderes, havia uma crença muito grande que o Congresso Nacional pudesse fazer alguma coisa. No início dessa gestão de Hugo Motta à frente da Câmara dos Deputados, quantos não aplaudiram e disseram, poxa, parece que teremos episódios diferentes nas próximas semanas, nos próximos meses. Gostamos do posicionamento de Hugo Motta. Mas isso mudou, né? Agora, o que está ao alcance dos parlamentares, dos congressistas da oposição, Beraldo? Isso é fácil, Caniato. Greve de fome. Afinal de contas, Glauber Braga fez 9 dias de greve de fome e ganhou 2 meses a mais de mandato. Eu gostaria de ver, minimamente, os deputados da oposição ocupando as galerias da Câmara dos Deputados em greve de fome, porque já está dado aí o argumento que sensibiliza
o coração de Hugo Mota. A morte do Clezão lá preso na Papuda, as senhoras que passam mal e não têm atendimento, aqueles que precisam de acompanhamento médico e não têm, idosos longe da sua família, pessoas que claramente não teriam a menor condição de realizar os crimes dos quais estão sendo acusados, estão lá apodrecendo na cadeia, terminando a vida na cadeia. Isso não sensibiliza. Mas a fominha do Glauber Braga, nossa, não podemos deixar o Glauber Braga com fome. Então, tem que se usar os instrumentos que estão estabelecidos aí, como aqueles aceitos pelo presidente da Câmara. Muita gente acompanhando as análises e essas discussões aqui na programação da Jovem Pan. Quero agradecer, viu? As pessoas que gostam da programação, gostam do programa Os Pingos nos Is, nos acompanham pela TV, pelas emissoras de rádio, pelas plataformas digitais. Deixa eu passar para o Dávila para também ele trazer essa percepção. Quais são os caminhos possíveis quando a gente olha para uma casa legislativa em que o presidente acaba mudando repentinamente de postura, mas há um grupo coeso que tem se colocado à frente dessas discussões quando olham, talvez, para um presidente que não atende às reivindicações feitas e também os acordos firmados lá atrás. O que esses congressistas podem fazer, Dávila? Claro que o Beraldo se utilizou da ironia, mencionando a greve de fome, e várias pessoas, inclusive, disseram, quando o Beraldo mencionou isso, seria ótimo ver os parlamentares fazendo greve de fome. Mas, além desse dispositivo, que eu duvido que eles deixem de lado um risoto bem preparado, né, um pedaço de um corte especial de carne, eu acho pouco provável que eles façam isso. Quais são as outras opções, hein, Dávila? Caniado. Oi? Não tem chance. Pode repetir, por favor? Falei que a quaresma já acabou. Olha, o fato é o seguinte: se Hugo Mota engavetar essa matéria, é um teste de compromisso e convicção da oposição. Eu quero ver a oposição usando as ferramentas que tem, sim. Bloquear matérias, não votar, atrapalhar o trabalho em comissão. Tem que usar as ferramentas parlamentares. Porque isso vai mostrar se a convicção da oposição é realmente aprovar o projeto de anistia ou usar o projeto de anistia com mais uma moeda de barganha para outros cargos, coisas, emendas. Então, é a hora da verdade. Quem apoia o projeto da anistia vai ter que usar das ferramentas parlamentares, dos instrumentos constitucionais do parlamento para impedir, para criar dificuldade para o trâmite dos outros projetos que o Hugo Mota considera prioritário. Não, vamos ver agora se é realmente por convicção política que estão apoiando o projeto da anistia ou se é por puro oportunismo político. Chegou a hora da verdade. Pois é, a gente escuta um grupo pedindo anistia já, o outro sem anistia, mas agora talvez a discussão seja em torno da obstrução, Mota. Você acha que a obstrução pode atravancar completamente a pauta da Câmara e, de certa maneira, sensibilizar ou até forçar o Mota a abrir uma mesa de discussão, de negociação com os opositores? Eu não conheço muito bem esse mecanismo da obstrução, Caniato. Eu não sei se é possível, se é viável para a oposição realmente obstruir os trabalhos do Congresso, realmente fazer com que a máquina do Congresso pare. Mas se isso é uma opção, eu acho que já passou há muito tempo o momento de usar esse mecanismo. Há muito tempo. Eu acho que, no meu entender, é até difícil a gente dizer qual foi o momento em que esse mecanismo deveria ter sido usado, né? Mas me vem à cabeça aqui a aprovação da reforma tributária, que é um projeto absurdo, votado de madrugada, sem que nenhum parlamentar tivesse a chance de ler em detalhes um projeto complexo, e inúmeras outras oportunidades. Eu acho que se esse mecanismo é viável e se ele não for utilizado nesse momento, eu não sei muito bem que papel que vai restar para o Congresso Nacional.
Há dispositivos, Beraldo, que garantem aos parlamentares essa possibilidade, né, de você travar o andamento da tramitação e dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Só que é preciso destacar uma informação que pode mudar tudo isso: emendas. As emendas podem mudar, inclusive, demais o avanço ou a convicção em relação a essa obstrução, né, Beraldo? Porque tem isso que a gente precisa levar em consideração, né? Estamos em um ano meio estratégico quando a gente olha para aqueles que vislumbram cargos maiores e melhores em 26, né? Então as emendas fazem toda a diferença. Quem é que vai comprar essa briga, né? Esse é que é o ponto, é uma combinação explosiva. Emendas parlamentares com ano eleitoral que se aproxima, que já é o ano que vem. Então, o momento de gastar dinheiro público para preparar a campanha é agora. Aquelas obras eleitoreiras, aquele banho de piche para dizer que asfaltou rua de terra, aquela pintura na UPA, aquela ambulância que o político compra combinado com o prefeito, não para atender a população que precisa na cidade, mas sim para que o eleitor ligue pedindo favor. Ô, senhor deputado, o senhor pode conseguir uma ambulância para levar minha mãe no hospital aqui na cidade vizinha? O deputado, meu filho, fique tranquilo que eu jamais deixaria a sua mãe passar por essa situação de não ter atendimento médico. Estou mandando agora a ambulância aí buscá-la. E aí pronto, aquela gratidão eterna, votos da família inteira. É esse nível de política vagabunda que existe no Brasil e que é feita a partir do dinheiro das emendas parlamentares. Por isso é tão sensível, a atividade parlamentar é tão sensível a esse dinheiro mágico que vem das emendas parlamentares. Isso será usado, e aí a gente vai ver quem são aqueles deputados, aqueles parlamentares que fazem parte do problema e aqueles que efetivamente estão na vida pública para defender ideias e propósitos. Porque não é preciso muitos para se fazer uma obstrução bem feita. Eles precisam ser preparados, bem dispostos, e estarem ali com o regimento na mão para atuarem dentro do regimento de forma a impedir que votações avancem. Até que pautas que são realmente importantes sejam tratadas e discutidas. Porque, destaco, Caniato, o que está em jogo não é a aprovação do PL da anistia, é a discussão e a votação. Se tiver votos, será aprovado. Se não tiver, vai perder, vai ser engavetado, acabou o assunto. Porque o medo só existe porque há confiança que a maioria dos representantes do povo, que são os deputados e deputadas, acreditam que o PL da anistia é uma questão de justiça, é uma correção a uma injustiça que foi feita. Então, a gente vê que os interesses mesquinhos estão prevalecendo, mas os poucos e bons precisam atuar agora para fazer valer aquilo que é, de fato, importante para a sociedade brasileira.